Nos últimos anos, diversas práticas conhecidas como terapias alternativas têm ganhado popularidade em diferentes contextos sociais. Entre elas estão o tarô, a leitura de horóscopo, a astrologia, a numerologia e outras formas de adivinhação ou orientação espiritual fora do cristianismo. Essas práticas são frequentemente apresentadas como métodos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal ou aconselhamento psicológico, o que contribui para sua aceitação social. No entanto, para o cristão, o uso dessas técnicas exige reflexão e discernimento à luz da Bíblia. A primeira questão que precisa ser considerada é que muitas dessas práticas têm origem em tradições ocultistas ou esotéricas, que não estão alinhadas com a verdade de Deus. A Bíblia alerta de forma clara contra a adivinhação, a feitiçaria e qualquer tentativa de obter conhecimento ou orientação por meios que não sejam a oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Passagens como Deuteronômio 18, 10, 12 deixam evidente que consultar médiuns, adivinhos ou qualquer prática semelhante é abominável aos olhos do Senhor, pois desvia a confiança do crente de Deus para fontes espirituais enganosas. Outro ponto importante é compreender a motivação por trás do uso dessas práticas. Muitas pessoas recorrem ao tarô ou horóscopo em busca de respostas para problemas emocionais, financeiros ou relacionamentos. Embora o desejo de orientação seja natural, o cristão precisa lembrar que Deus é a fonte de toda sabedoria e direção. Buscar auxílio em práticas ocultas significa transferir a confiança, que deveria estar em Deus, para instrumentos que não têm poder real e podem induzir a erros espirituais e decisões prejudiciais. Além disso, o uso dessas terapias alternativas pode gerar confusão espiritual. Ao misturar princípios cristãos com práticas esotéricas, existe o risco de criar uma fé sincretizada, em que a palavra de Deus é relativizada ou ignorada. Isso enfraquece a espiritualidade, compromete a intimidade com Deus e abre espaço para enganos e influências negativas. O cristão, chamado a viver de forma íntegra e fiel, deve buscar fontes de orientação e cura que estejam totalmente alinhadas à vontade de Deus. É importante também considerar o impacto sobre a comunidade cristã e sobre os próprios familiares. O uso de tarô, horóscopo e práticas semelhantes pode influenciar outras pessoas a se distanciarem da fé ou a acreditarem em métodos espirituais que desvirtuam a verdade bíblica. O cristão tem a responsabilidade de ser exemplo e testemunho, evitando práticas que possam levar outros a caminhos contrários à palavra de Deus. A orientação prática para o cristão, portanto, é buscar alternativas que promovam autoconhecimento, bem-estar e equilíbrio emocional sem recorrer a práticas espirituais fora de Deus. Leitura bíblica, oração, aconselhamento pastoral, grupos de estudo e terapias psicológicas baseadas em ciência são recursos confiáveis e seguros. Deus é capaz de oferecer direção, cura emocional e sabedoria para todas as áreas da vida, e nenhuma prática esotérica pode substituir seu cuidado e orientação. Na parte seguinte, abordaremos estratégias concretas para que os cristãos resistam à atração dessas terapias alternativas, discernindo os perigos espirituais e fortalecendo sua fé em Deus como única fonte de sabedoria, proteção e orientação. Resistir à atração das terapias alternativas exige do cristão discernimento, firmeza na fé e ação prática. O primeiro passo é a conscientização sobre os riscos espirituais. Tarô, horóscopo, astrologia e práticas similares não são apenas inofensivos passatempos. Muitos têm raízes em ocultismo e podem abrir portas para enganos espirituais. Ao entender isso,
O cristão passa a enxergar essas práticas não como entretenimento neutro, mas como atividades que podem comprometer sua integridade espiritual. Um aspecto essencial é fortalecer a espiritualidade pessoal. O cristão deve investir tempo em oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros irmãos na fé. Quando a vida espiritual está sólida, a tentação de buscar orientação em práticas alternativas perde força, pois a confiança e a dependência de Deus se tornam primordiais. A palavra de Deus oferece instruções claras, conforto e sabedoria para todas as situações, eliminando a necessidade de recorrer a métodos externos que não têm poder real. O diálogo familiar é outra ferramenta poderosa. Pais cristãos, por exemplo, devem orientar seus filhos sobre os perigos dessas práticas, explicando de forma clara por que o uso do tarô, horóscopo e similares é contrário à vontade de Deus. Conversas abertas ajudam a formar discernimento nos jovens e crianças, ensinando-os a filtrar influências culturais e espirituais de maneira consciente. Isso fortalece a fé desde cedo e evita que hábitos prejudiciais se enraizem na vida familiar e pessoal. A Igreja desempenha papel fundamental nesse processo. Pregações, estudos bíblicos e grupos de jovens podem abordar o tema das terapias alternativas, esclarecendo os riscos espirituais e promovendo fontes saudáveis de orientação e autoconhecimento. A comunidade cristã oferece suporte e encorajamento, mostrando que é possível buscar equilíbrio emocional, autoconhecimento e soluções para desafios da vida sem recorrer a práticas contrárias à Bíblia. Outra estratégia prática é buscar alternativas confiáveis. Terapias psicológicas baseadas em ciência, aconselhamento pastoral, mentorias espirituais e estudos bíblicos oferecem suporte real, promovem saúde emocional e fortalecem a fé. Diferentemente do tarô ou horóscopo, essas práticas respeitam princípios éticos e espirituais, auxiliando o cristão a tomar decisões conscientes e alinhadas à vontade de Deus. O discernimento também envolve atenção às mensagens da mídia e à influência de pessoas próximas. Muitos conteúdos na internet, redes sociais e livros promovem essas práticas como soluções para problemas cotidianos. O cristão precisa aprender a filtrar essas influências, rejeitando ideias que desrespeitem a autoridade de Deus e a centralidade de Cristo na vida. Ao mesmo tempo, deve exercer amor e paciência ao lidar com aqueles que ainda não compreendem os riscos espirituais dessas práticas, oferecendo orientação e testemunho consistente. Por fim, é fundamental que o cristão compreenda que a verdadeira orientação, sabedoria e equilíbrio emocional vem de Deus. O Espírito Santo guia, instrui e conforta em todas as circunstâncias, tornando desnecessário buscar respostas em métodos que desviam do plano divino. Ao colocar Deus como fonte de direção, o cristão fortalece sua fé, preserva sua integridade espiritual e torna-se capaz de resistir a todas as práticas alternativas que ameaçam sua relação com Ele. Na próxima parte, abordaremos exemplos concretos de como cristãos podem lidar com pressões culturais e curiosidade pessoal, mantendo a fidelidade a Deus e resistindo à atração das terapias alternativas. A curiosidade natural e a pressão cultural podem tornar as terapias alternativas atraentes, mesmo para cristãos. Amigos, redes sociais, filmes e influenciadores frequentemente apresentam o tarô, horóscopo ou astrologia como entretenimento ou ferramentas de autoconhecimento. Nesse contexto, o desafio é manter a fidelidade a Deus, enquanto se vive em uma cultura saturada por mensagens que minimizam ou normalizam práticas espiritualmente perigosas. Uma estratégia essencial é o autoconhecimento guiado pela Bíblia. O cristão deve buscar compreender suas emoções, medos e necessidades por meio da oração,
reflexão e estudo das Escrituras. A palavra de Deus oferece respostas, consolo e direção para todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos, escolhas profissionais e questões emocionais. Essa abordagem substitui a necessidade de recorrer a métodos esotéricos e garante que a formação do caráter esteja fundamentada na verdade divina. O aconselhamento pastoral e espiritual também é crucial. Líderes cristãos podem orientar e apoiar aqueles que se sentem tentados a experimentar o tarô, horóscopo ou práticas similares. Conversas com pastores, mentores ou membros maduros da igreja oferecem perspectiva bíblica, encorajamento e estratégias práticas para resistir às influências externas. Esse acompanhamento fortalece a fé, evitando que curiosidade ou pressão social leve o cristão a decisões que comprometam sua vida espiritual. Além disso, é importante que os cristãos pratiquem a vigilância cultural. A mídia e a internet estão repletas de conteúdos que promovem essas práticas de forma glamurosa e inofensiva. O cristão precisa desenvolver critérios claros para filtrar o que consome, evitando influências que possam enfraquecer a fé ou criar confusão sobre a vontade de Deus. Ao escolher conscientemente filmes, séries, livros, músicas e redes sociais, o crente preserva seu coração e mente alinhados aos princípios bíblicos. Outro ponto de resistência é o exemplo pessoal. Cristãos que vivem coerentemente sua fé, evitando práticas alternativas e mostrando confiança em Deus para a orientação e direção, tornam-se testemunho vivo para familiares, amigos e colegas. O exemplo consistente ajuda a influenciar positivamente aqueles ao redor, mostrando que é possível buscar respostas, autoconhecimento e equilíbrio emocional sem recorrer a métodos contrários à palavra de Deus. A oração deve permanecer como arma central do cristão. Clamar a Deus em todas as circunstâncias, buscando sabedoria, discernimento e proteção contra enganos espirituais, fortalece a relação com Ele e garante que decisões importantes sejam tomadas de acordo com sua vontade. O Espírito Santo atua como guia, oferecendo direção segura e prevenindo que o cristão se desvie para práticas que podem comprometer sua vida espiritual. Finalmente, é importante compreender que resistir às terapias alternativas não significa rejeitar o cuidado com a saúde emocional, mental ou espiritual. Pelo contrário, significa buscar caminhos que sejam consistentes com a fé e alinhados à vontade de Deus. Terapias cristãs, aconselhamento bíblico, mentorias e grupos de apoio são recursos confiáveis, oferecendo suporte real sem abrir portas para enganos espirituais ou práticas esotéricas. Na parte final, abordaremos o encerramento desta reflexão, destacando princípios de resistência, fidelidade e fortalecimento da fé, mostrando como o cristão pode viver plenamente guiado por Deus sem recorrer a práticas alternativas que contradizem a palavra. Encerrando esta reflexão, é fundamental reafirmar que o cristão deve buscar orientação, autoconhecimento e equilíbrio emocional exclusivamente em Deus. O tarô, horóscopo, astrologia e outras terapias alternativas podem parecer inofensivos, mas possuem raízes em práticas espirituais contrárias à palavra de Deus e desviam a confiança que deveria estar totalmente em Cristo. Resistir a essas influências exige discernimento, fé e compromisso com princípios bíblicos. A ação prática começa no fortalecimento da vida espiritual. O estudo da Bíblia, a oração constante e a comunhão com a Igreja oferecem suporte para enfrentar tentações e pressões culturais. O Espírito Santo é quem guia, instrui e conforta, garantindo que decisões importantes sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus e não influenciadas por métodos esotéricos.
O diálogo com familiares e jovens é igualmente essencial. Conversas abertas sobre os perigos dessas práticas, acompanhadas de ensino bíblico e exemplos de fidelidade, fortalecem a fé e o discernimento. Filhos e jovens aprendem a filtrar influências externas, compreender a diferença entre verdade divina e cultura popular e tomar decisões conscientes que preservem sua integridade espiritual. O cristão também deve exercer vigilância cultural. Selecionar conscientemente músicas, filmes, livros e conteúdos de redes sociais é uma forma de resistir à pressão da sociedade que frequentemente promove práticas alternativas como soluções para problemas emocionais ou espirituais. Essa postura protege a mente, o coração e fortalece a confiança em Deus como única fonte de sabedoria, direção e proteção. Além disso, o testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa. Cristãos que vivem coerentemente com a palavra de Deus, confiando exclusivamente em sua orientação, servem de exemplo para familiares, amigos e colegas. Mostrar que é possível lidar com desafios, buscar autoconhecimento e manter equilíbrio emocional, sem recorrer a práticas alternativas, influencia positivamente outros a permanecerem firmes na fé. Em resumo, o cristão não pode delegar a Deus a busca por respostas em métodos que contrariam a Bíblia. Resistir às terapias alternativas é uma demonstração de fidelidade, discernimento e maturidade espiritual. Ao confiar totalmente em Deus, buscar apoio bíblico e comunitário e viver de forma coerente com os princípios cristãos, o cristão preserva sua integridade, fortalece sua fé e exerce influência positiva na cultura ao seu redor. A decisão de rejeitar o tarô, horóscopo e outras práticas alternativas não é repressiva, mas um ato de amor a si mesmo e a Deus. É uma escolha de viver em santidade, discernimento e segurança espiritual, confiando que Deus é suficiente para guiar cada passo, responder às dúvidas e oferecer equilíbrio emocional, espiritual e mental. A fidelidade a Deus garante que o cristão caminhe seguro, firme e pleno em sua vontade, mesmo diante das pressões e tentações do mundo moderno.